Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas. Estamos de volta agora com a nossa atualização mensal do ClimaCast, com as projeções climáticas para os próximos 3 meses. Bom, pessoal, então antes da gente falar um pouquinho sobre as análises de projeção, vamos entender como que até o momento estão as condições, principalmente de balanço hídrico, né, atualmente no estado do Rio Grande do Sul. Então, depois de um período longo e recorrente de chuvas intensas, né, e significativas que foram mantendo ao longo dos últimos meses o balanço em níveis adequados e até muito favoráveis, hoje, se a gente pegar a imagem mais recente do dia 25/11, né, 25 de novembro, nós vemos que agora nós temos um cenário um pouco mais diferente, onde ainda assim existem regiões indicadas em azul, em verde, que estão ainda em condições favoráveis, né, de disponibilidade hídrica. Então isso indica para nós que de tudo que esse solo consegue armazenar de água, ele está armazenando acima de 60%, mas algumas regiões, principalmente aqui, né, no oeste do estado e a região mais central, já possuem níveis de armazenamento mais indesejados, né? Principalmente se a gente pensar aqui no extremo oeste, pela falta de chuva mais recorrente, e também pelas temperaturas mais elevadas, como vem acontecendo nos últimos tempos, né? Então a evapotranspiração acelera e a gente tem uma condição mais instável. Claro que com as previsões, né, até durante essa semana a gente falou um pouco sobre as possíveis previsões de chuva mais para o fim da semana. Isso pode mudar, isso aqui é uma fotografia do momento atual, né, das condições de armazenamento de água no solo, mas isso pode mudar. Mas é interessante a gente ter uma noção de que a gente está começando a ver um cenário um pouco mais desfavorável. E quando a gente reflete essa informação de armazenamento de água no solo para condições, principalmente de tráfego e colheita, nós vemos que ainda assim, né, pensando em operações de campo, de forma geral, o estado ainda apresenta condições favoráveis, né, climáticas para operações de tráfego e colheita, mas a parte sul, né, aqui sudoeste do estado, já ainda apresenta uma condição desfavorável, seja pelo excesso ou pela falta de água mais intensa, tá? A gente vê uma condição mais desfavorável. Mas o que nós podemos esperar daqui para frente? Então, ao longo dos últimos meses, a gente veio trazendo cada vez, né, com as atualizações em relação à Laninha. Então, nesse acompanhamento que gerou muita incerteza, esse foi um ano de muita incerteza em relação a esse fenômeno, desde o fim do El Niño. Esse período de transição foi muito indefinido e continua sendo, tá? Nós observamos aqui na posição 3.4, conforme eu indico aqui com o pointer, que existe um resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, mas que briga muito com um oceano de forma geral mais aquecida e fazendo com que essa laninha tenha dificuldade de se estabelecer e durar, né, e perdurar ao longo dos meses. Tanto que quando a gente olha aqui nessa medição da anomalia da temperatura da superfície do mar dia a dia, nós vemos que existe uma queda e a gente começa a entrar em possíveis cenários de laninha a partir de setembro, outubro, mas a partir de novembro, principalmente, a gente começa a ver um aumento da temperatura da superfície do mar, ainda que num cenário de temperaturas abaixo do normal, mas que já começam a colocar a previsão da laninha para algo muito incerto e até pouco provável. A gente vê que ao longo dos meses nós tivemos uma queda na temperatura, como eu falei, isso é claro, mas uma queda que não foi, pelo menos até agora, né, até o consolidado do trimestre agosto, setembro, outubro, suficiente para caracterizar a condição de laninha, que é uma temperatura igual ou inferior a menos meio grau. Então, agosto, setembro, outubro, caracterizou aqui com menos 0,2, ou seja, a gente ainda não está nessa condição. Podemos possivelmente entrar setembro, outubro, novembro? Sim, mas lembrando que esse fenômeno não é só ter anomalia negativa. Como ele é um fenômeno global, de impacto global, é um padrão de teleconexão, a gente precisa que ele persista por um tempo mínimo de 5 trimestres móveis. Então, se a gente tivesse só o setembro, outubro, novembro aqui, não seria suficiente para classificar essa laninha, ele precisaria perdurar até o trimestre janeiro, fevereiro, março, tá? Então, ainda existe uma possível expectativa, mas quando a gente começa a olhar os modelos de projeção, nós já vemos mudanças. Primeiro, porque lá atrás se apostava numa laninha a partir de julho, agosto, o que não aconteceu. E cada vez que a gente roda esses modelos, e esses modelos são atualizados, né, os modelos internacionais, cada vez menos existe a probabilidade, então é cada vez menor
a probabilidade de ocorrência de uma laninha. Então, quando a gente olha aqui o modelo mais recente do mês de novembro da Universidade de Colômbia, do IRI, nós vemos que mesmo novembro, dezembro, janeiro, tanto dezembro, janeiro, fevereiro, a probabilidade é praticamente igual de uma classificação que se assemelha a uma laninha ou uma neutralidade, tá? E aí, depois de janeiro, fevereiro, março, aí sim a neutralidade ganha probabilidades muito maiores e a laninha logo cai para probabilidades menores. Então, a gente tem aí um cenário ainda de muita incerteza, mas pensando com o que nós temos de informação, né, e as projeções também, né, então aqui a projeção é de ficar abaixo de -0,5, mas vocês veem que muito pequena diferença, muito próxima numa neutralidade. Então, mesmo que no pior cenário nós tenhamos uma configuração de laninha, essa laninha tem uma expectativa de ser uma laninha muito fraca, com características mais neutras do que as características comuns de uma laninha, tá bem? E dali para frente, principalmente, né, a partir de janeiro, fevereiro, março, já começa a predominar o cenário de neutralidade, que é traçado aqui entre essas duas linhas a partir desse trimestre. Então, de forma resumida em relação a esse fenômeno, nós não temos expectativas muito elevadas em relação a essa laninha. Cada mês que passou, nós tivemos uma redução dessas probabilidades e também um observado cada vez menos intenso do que o previsto, né? Então, no previsto já era para a gente estar numa configuração de laninha e até o momento isso não se caracterizou. De forma geral, isso pode ser positivo para o Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que a laninha traz um cenário de chuvas abaixo do normal, mas ele não é o único fenômeno que interfere, né, nas condições de clima, na definição do clima e das condições de tempo no estado. A gente acompanha diversas condições, diversos fenômenos, né, e a gente sabe quão complexo é a construção do clima e as condições de tempo em dados locais, né, em determinados locais, e o Rio Grande do Sul não é diferente disso. Então, mesmo dentro de um cenário mais próximo à neutralidade, a gente, ao que tudo indica, né, as projeções, pode acabar encarando um cenário mais desafiador daqui nos próximos meses. Então, olhando aqui os modelos de projeção climática da anomalia da chuva, ou seja, essas chuvas se comportando acima ou abaixo do normal, lembrando que o Rio Grande do Sul é um estado que tem chuvas abundantes ao longo do ano todo, nós vemos que o mês de dezembro ele traz um cenário de predominância para todo o estado de anomalias negativas. Claro, quando a gente está falando de projeções climáticas a mais longo prazo, os modelos não conseguem ser tão precisos em termos de volume, nem curto prazo, muitas vezes eles conseguem, né? Então, você vê que eles trabalham com uma variação, um intervalo de -10 milímetros, pode chover só -10 milímetros abaixo da média, mas pode chover -50 também, depende muito de como vão estar as condições climáticas naquele momento, tá? E aqui esses modelos de projeção levam em consideração diversas ocorrências e diversos fenômenos. Então, o mês de dezembro tende a ser um mês desfavorável em termos de anomalia da chuva, então de chuvas abaixo do normal. O mês de janeiro já fica mais dentro da normalidade, quando a gente olha a região, parte da região central, norte, nordeste do estado. Algumas regiões aqui mais próximas ao leste pode até ter chuvas acima do normal, mas o centro-sul continua com essa predominância de chuvas abaixo do normal também no mês de janeiro. E aí, uma projeção a mais longo prazo, nós temos aí o mês de fevereiro já trazendo um cenário até um pouco mais crítico, com anomalias até mais intensas, podendo chegar aqui a -75 milímetros abaixo da média, nessa faixa, toda essa faixa oeste do estado, para o mês de fevereiro e de forma predominante as chuvas ficarem abaixo do normal. Então, de fato, né, quando a gente olha esses modelos nacionais, que são os modelos do Instituto Nacional de Meteorologia, e outros modelos internacionais também, nós vemos que existe uma tendência. Essa tendência fica oscilando entre ficar dentro da normalidade ou abaixo. A gente tem alguns modelos que indicam para o Rio Grande do Sul também possibilidade de chuvas abaixo da média, até porque a gente está numa condição onde as frentes estão mais desfavoráveis, estão menos intensas. Isso não quer dizer que não vai chover essa semana, não pode ter chuvas intensas previstas para a semana que vem, como realmente tem previsto, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas em termos de longo prazo, no acumulado total, isso pode indicar chuvas abaixo da média, lembrando que esse tipo de projeção tem uma assertividade mais moderada, mais mediana, então pode ter erros também, a gente pode ter outras condições
microclimáticas que não são captadas aqui, que ainda nem existem na atmosfera e por isso não foram captadas por esses modelos. Então, a ideia aqui é realmente dar um direcionamento do que as projeções estão mostrando, mas sabendo das limitações e da complexidade de fazer uma projeção a nível nacional ou até regional. E por fim, quando a gente fala um pouquinho sobre a temperatura, né, as projeções de temperatura, elas oscilam tanto agora em dezembro quanto em janeiro, temperaturas dentro da normalidade ou podendo ficar levemente acima do normal. Vocês veem que o Rio Grande do Sul é uma das poucas regiões em todo o país que tem anomalias positivas mais moderadas, não tão intensas, né? De forma geral, a região central, norte e nordeste do país tem tido anomalias positivas muito intensas há mais de um ano. E no Rio Grande do Sul isso tende a ser um pouco mais moderado, ainda que possam ter cenários de anomalias positivas mais intensas. Essa intensificação aumenta a partir de fevereiro, principalmente no extremo oeste, né, no centro-oeste, mas principalmente sudoeste do estado, onde essas anomalias podem chegar até 1 grau acima da média, lembrando que aqui a gente está vendo a temperatura máxima do ar. Então, em relação à temperatura, a projeção para o próximo trimestre é essa oscilação entre dentro da normalidade, que são meses já mais quentes, poder ficar até um pouco acima do normal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Como eu mencionei bastante ao longo do vídeo, falar sobre projeção climática é complicado, né? A gente tem muitas incertezas atreladas, mas é um direcionamento. E quando nós falamos sobre criar uma estratégia de inteligência climática dentro da lavoura, nós precisamos atacar todas as frentes, né? As das projeções, a da previsão do tempo, monitoramento em tempo real. Então, é contar com esses vídeos, com o ClimaCast semanal e também com as previsões dentro do aplicativo do Smartscope. Mês que vem, tô de volta com mais atualizações sobre o clima. Até mais!